Alô, meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec. Um programa que trata da obra e da vida de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro. Sempre fazemos o programa na companhia iluminada dessa alma nobilíssima, a educadora Heloísa Pires, a filha do Herculano. Heloísa vem sempre trazer a sua alegria espiritual, a sua alegria de viver, e com muito amor ao ideal e o amor a seu pai, ela faz esse programa. Mas eu queria passar aqui o menu dos nossos programas que vão acontecer no decorrer da semana e início da próxima semana. Hoje temos o programa com Heloísa Pires. No sábado, teremos o programa Memórias e Reflexões, que é as memórias de César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente da USE de São Paulo. César Perry é um homem que tem toda uma trajetória, uma jornada por dentro do movimento espírita, e ele vai trazer aqui os seus faustos, né? Deste nosso movimento, muitas vezes atribulado, mas que, de uma forma ou de outra, tem cumprido o seu desiderado. É um programa importantíssimo. Convido todos, sábado, às 20 horas. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Quem assistir o programa do próximo domingo, a gente vai tratar aqui do primeiro consultório do jovem médico Bezerra de Menezes. Vejam bem, é uma coisa que você só vê aqui no nosso programa, não é? Porque são fatos da descoberta da lavra do maior historiador da vida de Bezerra, o maior biógrafo, Luciano Clay Filho, o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho, que está aqui todo domingo com esse programaço. Na terça-feira, com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, grande escritor. Ela vem trazer aqui, semelhante a Dona Heloísa, algo sobre a vida e a obra do seu pai, o Hermínio Corrêa de Miranda. Não é? Então, um programa muito aprazível, fatos maravilhosos da vida do professor Hermínio, que você não encontra em biografia alguma. Né? Vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa brejeira, engraçada. A mamãe da Ana Maria era tão bela, a dona Inês Chiarelli de Miranda, né, que o professor Hermínio tinha um certo zelo, né, não vamos dizer ciúme, né, e que, em determinada feita, dois rapazes olhavam tanto para a mamãe da Ana Maria que o professor Hermínio perguntou: vocês perderam alguma coisa? Então, veja bem, um fato desse é uma delícia de programa, né? E principalmente porque adentramos também na obra, a obra inigualável também do querido Hermínio Corrêa de Miranda. Na quarta-feira temos o programa Resenha Literária com Silvio Mariano. É um programa que trazemos aqui as obras espíritas à guisa de indicação. Toda semana eu trago uma obra, o Silvio traz outra obra, porque partimos do pressuposto que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então não percam, a resenha literária é um bate-papo, a gente entabula uma conversa muito gostosa, né? Com o Silvio. Bom, esses são os programas semanais. Domingo, Bezerra, terça, Ana Maria Miranda com Hermínio Miranda, quarta, resenha literária, quinta, Heloísa Pires. Aos sábados, a gente tem os programas agora mensais. É um programa por mês, a cada sábado. No primeiro sábado, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, vemos algo da vida e da obra do Leon Denis. Também documentos, fontes primárias. Estamos estudando nesses episódios que já aconteceu e que estão a acontecer, algo sobre a bela viagem de Leon Denis pela Itália, pela Bélgica, pela Suíça, uma viagem muito importante, que também tem os fatos espíritas ali presentes. No segundo sábado, já falei, Memórias e Reflexões com César Perry, eu já falei porque é sábado agora, convidei vocês. No terceiro sábado,
com Adair Ribeiro, Portfólio Fontes Primárias. Esse programa maravilhoso. O Adair é curador do ACOL, o Museu Allan Kardec Online. O Adair que ainda tem o maior número de fontes primárias da época de Kardec e da época da codificação. Mais de 3.000 documentos, né? E que ele traz aqui, como já mostramos até a carteirinha de sócio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Você só vê isso aqui. No quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo. Aí sim, não repercutimos livros, repercutimos o que sai na imprensa espírita sobre o movimento espírita brasileiro, né? Esse programa, que é muito bem visualizado, é o campeão de audiência, eu sempre digo isso, no nosso canal, e traz como patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o criador do primeiro órgão da imprensa espírita do Brasil, o Eco da Além Túmulo. Por isso o nome do programa, o Eco da Imprensa Espírita. Eco, a gente manteve o original lá de Luiz Olímpio Teles de Menezes, o Eco com acentozinho no E e com CH, o Eco da Imprensa Espírita. Pessoal, está aí o menu para vocês, o cardápio, né? 4 programas semanais e 4 programas mensais, né? É um esforço para lá de exaustivo, né? Às vezes cansa gravar essas lives à noite, tem noite que eu gravo mais de 2, né? É cansativo, mas é prazeroso. Fica aí, esse escrutínio aí para quem quiser acessar a hora que quiser. Quem puder, divulguem, né, esse meu canal, né? Ele não traz assuntos água com açúcar, mas traz o verdadeiro espiritismo. Ok? Pessoal, então eu vou trazer Dona Heloísa Pires aqui para conversar conosco, meus queridos amigos e irmãos. Já estamos aqui com a querida Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, e mais um programaço. E na noite de hoje promete um assunto maravilhoso, especial, que teve a participação de Herculano, né, como grande idealista, sempre Herculano colaborando com o desenvolvimento da doutrina no Brasil. Dona Luísa, como sempre fazemos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de bondade infinita, e agradecer a Jesus por mais um ano de existência na Terra, desta alma linda, desta querida amiga, Dona Heloísa Pires, essa pessoa que tem um amor pelo Espiritismo, tem um amor às pessoas, à obra de seu Pai, e que Jesus possa abençoar todos os anos que advirão na vida de Dona Heloísa Pires, que ela continue a ser assim, essa mensagem viva de fé, de esperança e de amor. Então, agradecidos a Jesus por termos Dona Heloísa Pires em nossas vidas, aprendendo com ela, no nosso caso aqui, semanalmente. Gratidão, Jesus, por tudo de bom que o Senhor nos faz, através da convivência com Heloísa Pires. Então, pedindo permissão a ti, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. O programa com esta alma especial, Dona Heloísa Pires. Estamos lá na semana dos 82 anos. Como é que foi a festança? Ninguém comeu na rua essa semana? Por enquanto, um café exagerado. Agora, em seguida, vem um almoço, que talvez seja exagerado. O resultado vamos ver depois. Não mereço, mas agradeço, filho querido, a apresentação que você fez hoje. Não é humildade, é raciocínio. Com trilhões de planetas, Chico se dizia cisco. Então, eu me julgo uma poeirinha. Dona Heloísa, a senhora é uma força viva da natureza, né? Eu disse uma vez, gravei um áudio para a senhora, né? Dona Heloísa, a gente se sente tão bem, né? Que é como se a gente tivesse uma florzinha no campo, uma florzinha no campo.
Bem, uma florzinha pequenininha, mas muito feliz. Isso que importa. É a nossa gratidão a Jesus. Que seria de nós se Jesus não viesse iluminar a terra? Ainda assim está difícil. Imagina sem Jesus, sem o Espiritismo e antes sem a doutrina secreta para alguns, né? E sem esse projeto divino que nós somos, com leis morais na nossa mente extrafísica. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Dona Heloísa, eu espero, não é, que a homenagem no plano espiritual essa semana eu tenha comparecido, viu? Agora, eu tenho certeza que nessa semana minha mamãe beijou as mãos da senhora agradecendo por tudo, viu? E eu beijo as mãos da sua mamãe por ter educado tão bem o filho querido. Nossa, dona Eva é luz. Esse por tudo é porque no período de doença de minha mamãe, Dona Heloísa, mais de uma vez se dignou a falar com ela, e mamãe também, né? Mamãe respondeu a Dona Heloísa de uma forma tão emocionada que eu guardo Linda. aquilo até hoje, né? Guardo aquilo até hoje. Somos Bom, uma família espiritual há séculos e vamos continuar todos juntos. não sei, mas Deus te ouça. Não mereço, mas agradeço. Deus te ouça. Eu que tenho medo de não merecer vocês, pelo amor de Deus. Deus perdoa, Deus é Pai. Dona Heloísa, vamos lá, vamos deixar a rasgação de seda. Sim, houve com Kátia e os outros filhos. Vai ter reunião aí ainda essa semana? Vai domingo, porque um está em Campinas, outro está em São Bernardo. Aqui perto eu tenho o Vicentinho, morando comigo a Kátia, e morando aqui pertinho a Heloizinha. Dona Heloísa, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque eu sei a quem vou fazer essa pergunta, né? Eu fico à vontade, que eu sei com quem eu estou conversando, né? O querido Pietro Baldi, ele tinha uma visão tão bela da passagem do tempo. Ele dizia que é maravilhoso o passar do tempo, porque a potência física diminui um pouco, mas a potência espiritual é ativada de forma impressionante, né? Eu vejo aí, a senhora é uma garota, eu vejo outros irmãos nossos, né, com 90 e tantos anos e com a mão na charrua. Mas, dona Heloísa, é isso mesmo, a maturidade, esse entardecer, traz uma calma, uma paz. Nossa, a gente vai melhorando, vai ficando mais tolerante, mais paciente. Ai, graça, Deus é perfeito, até na nossa criação, na nossa caminhada. É muito bom envelhecer. Em relação ao corpo físico, é claro, vai aparecer a célula-tronco, ninguém vai ter uma degeneração da pele, mas isso é bobagem, porque o eterno, indestrutível é o espírito. E eu lembro, acho que eu já falei aqui, que esse capítulo me encanta, de Herculano no livro Educação para a Morte. O espírito rejuvenesce após a morte. Aí as senhoras, as mulheres, oba, mas ninguém quer ir, não temos pressa. Aguardamos pacientemente a hora do rejuvenescimento. Dona Heloísa, olha, quando eu lhe encontrar no plano espiritual, a senhora não vai me conhecer logo, viu? Porque o corpo espiritual é cabeludo, não é assim não, viu? Eu vou estar com tupete, Dona Heloísa, Se tiver um cabelo muito longo, você precisa pôr até uma plaquinha. Não, você não gosta. Então, cabelinho curto europeu, vou te reconhecer. E logo sua mãezinha, Dona Evinha, vai estar do seu lado. E as terça, e as meninas. Você vai andar com acompanhamento. Dona Heloísa, eu digo isso brincando, eu não tenho nenhum problema com a calvície não, viu? Eu Eu gosto sei, de brincar, eu se gosto. tivesse, você não falava. Ou então fazia como o Chico, colocava uma peruquinha, com todo o direito, o querido Chico. Não, não que Ceissa seja feia, viu? Ceissa é uma mulher bonita. Mas todo feio tem uma feia, então não tem problema. Dona Mas Heloísa, como você não é feio, também teve uma não feia. Pronto.
Dona Heloísa, o que a gente está conversando aqui, afinal de contas, né, sobre a passagem da idade, sobre o corpo físico e tudo, é o homem novo, né? Como a gente deve encarar o homem novo, né? Isso é um livro maravilhoso de Herculano. Mas, Dona Heloísa, o assunto que eu escolhi, até para a gente ter a dimensão sempre, né? Quando a gente pensa que a gente já compreendeu Herculano, Herculano é tão grande que a gente vai vendo a importância de Herculano no movimento espírita. Eu vou trazer o texto, Dona Heloísa, que é sobre a revista espírita, né? A senhora sabe, a senhora já comentou aqui isso com a gente, Dona Luiz, que 108 anos depois, veja bem, a revista espírita é de 1858. Só em 1966, 108 anos depois, é que a revista espírita foi traduzida no Brasil. Graças a quem? Ao pai de Dona Heloísa, não é? Que fez de tudo, perambulou para um lado, para o outro, até que através do seu amigo dono da Edicel, Frederico Giannini, né? Então, Lindo. foi uma empreitada e a tradução foi de Júlio Abreu Filho e Herculano poemas. Tinham muitos poemas na revista espírita, mas, Dona Heloísa, o que é que eu sabia, né? E não me lembrava. O que é que eu me lembrei lendo O Homem Novo, que eu fui ler novamente, cada programa nosso eu leio a passagem. Dona Heloísa, a tradução que Herculano lutou tanto para sair foi a primeira tradução da revista espírita no mundo, depois da língua francesa, a primeira tradução no mundo. Aí veja o trabalho de seu pai como é pioneiro. É impressionante isso, né, Dona Heloísa? Impressionante. Esse espírito é grande demais. E humilde, simples, conversando, mandando livro, homenageando o barbeiro, conversando horas com a moça que nos ajudava, aquela que virou tia, uma senhora maravilhosa, uma humildade, eu nunca vi, nunca. Conversando conosco, crianças desde pequena, montando o presépio de Jesus, porque sabia que era importante para as crianças e para todo mundo. Então, o pai é incrível e corajoso, né? Uma coragem que até assusta. Ele, na defesa da doutrina, ele virava um gigante. Falava, perdia livros, tiravam da biblioteca, cortavam aquele Rádio Mulher, cortou o programa dele, ele não ligava. A primeira doutrina. Lindo, nossa. É uma coragem tão grande que quando a gente lê certas coisas de Herculano, até hoje em dia, para repetir o que ele fez, teria que ter muita coragem, Dona Heloísa. Imagina. Nossa, é porque forças contrárias, encarnadas e desencarnadas, vêm. Os que querem confusão, vêm. E ele firme. Ele falava, eu vim com essa tarefa e vou cumprir. E cumpriu. Agora é homenageado, mas houve épocas que falar em Herculano, o pessoal ficava horrorizado. Graças a Deus, a verdade venceu. Por isso que Risine diz, e muito bem dito, foi o apóstolo de Kardec aqui no Brasil, e só conhecemos revista espírita por causa de Herculano Pires, né? Por causa E de... agora tem gente que deforma a revista espírita, não pode fazer isso. Novamente, a verdade vencerá. Júlio de Abreu não era criança, também um homem sério, competente. Herculano também. E o querido Janine, idealista, que até perdia dinheiro para divulgar a doutrina espírita. Esse pessoal não devia falar, atirar pedras, deviam lembrar de Jesus. Atire a primeira pedra o que estiver sem pecado. Janine, Júlio de Abreu, Herculano Pires nunca tiveram necessidade de pedras, porque foram corretos, idealistas, maravilhosos. Dona Heloísa, vamos ler o texto de Herculano, Homem Novo. Eu vou compartilhar aqui a tela. Dona Heloísa, olha lá, o título do capítulo, Brasil, o primeiro país a traduzir os 12 volumes da Revista Espírita, né?
Primeiro país, isso é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Isso vai ser motivo de uma pergunta para a senhora daqui a pouco. Faltava uma dúzia de livros da codificação no país mais espírita do mundo. A teoria dos agêneres só existe na revista. As pesquisas de Kardec minuciosamente relatadas. Aí vamos lá, vou ler o parágrafo, vou ler o parágrafo da noite de hoje. Nada prova melhor a asserção de que o espiritismo avança, apesar dos homens, do que este aparecimento tardio da Revista Espírita no Brasil. Obra fundamental, escrita página a página pelo codificador. Os 12 volumes dormiram longos anos nas estantes de uns poucos estudiosos. Muitos problemas discutidos na imprensa, nas reuniões de estudo, nos congressos, lá estavam resolvidos. Mas os espíritas ignoravam isso e ainda hoje continuam ignorando. Chegou-se mesmo a afirmar que os 5 livros do chamado Pentateuco kardeciano eram o único repositório dos ensinos do Espírito da Verdade. Mas a verdade era outra, e a prova está hoje nas mãos de todos que se interessam por ela, a Revista Espírita. O Herculano continua. No capítulo 3º da parte de O Livro dos Médios, Kardec declara: aos que quiserem adquirir os conhecimentos preliminares da doutrina pela leitura dos nossos livros, aconselhamos a seguinte ordem: o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Revista Espírita. Ainda não haviam aparecido o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, mas a Revista Espírita já era recomendada como indispensável por Kardec. E a verdade é que esses livros iam sair de suas páginas. A revista era a fonte em que borbulhavam as águas da terceira revelação. Olha lá, então, dona Heloísa, está aí o que o seu pai fala. Minha primeira pergunta para a senhora eu vou fazer ainda com a tela compartilhada. Dona Heloísa, ele diz aqui, não é? Que faltava uma dúzia de livros da codificação no país mais espírita do mundo para a gente ter completa aqui no Brasil a codificação. Dona Heloísa, segundo Herculano, a codificação não é só o Pentateuco, é também um Pentateuco juntamente com as 12 obras da Revista Espírita. Nossa, Herculano, como diz Emmanuel, é o metro que melhor mediu Kardec. Como ele entendeu? Como ele entendeu que tudo forma um bloco único e que antes de falar bobagem, se pesquise. A discussão é religião, não é religião, está lá na Revista Espírita. Quando Kardec encerra, é religião e nos glorificamos disso. Está lá no Céu e Inferno, está no Evangelho, que é o estudo de Deus, de Jesus, é religião. O pessoal precisa estudar mais. E humildade não é o que a gente pensa. Nós temos que aprender e vamos aprender nos livros. É como um aluno que chegasse para aprender a escrever e ler e quisesse inventar coisas da sua cabeça, trocar o D por B ou M por N. O pessoal não entende a importância, alguns, da Revista Espírita e dos 5 livros de Kardec. Dona Heloísa, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre a Revista Espírita. Veja bem, Dona Heloísa, algumas coisas Kardec tratava sobre tudo na Revista Espírita. Eu quero comparar a Revista Espírita com o movimento espírita hoje. Veja bem, Dona Heloísa, Kardec estudou a mediunidade do senhor Daniel Douglas Home na Revista Espírita, a mediunidade de Hermance Dufour, quando trouxe a obra
a vida de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. O Kardec estudou, através do médium Vitório Sardou, os desenhos de Júpiter, com a casa de Mozart em Júpiter. Por que eu estou dizendo isso? E a minha pergunta é a seguinte, dona Luísa. Hoje, no movimento espírita, há muitos intelectuais que são chamados de os Kardec estritos. Não aceitam nada fora de Kardec. Não aceitam Chico, não aceitam Emmanuel, André Luiz, nada que vem pelos outros médios, por Divaldo. Dona Heloísa, o que eu percebo é que Kardec não era assim. Pelo que eu acabei de falar, Kardec estudava tudo. E esse pessoal não quer abrir a mente para nada, não é? Não adianta. Fanáticos. Lembra Saulo, antes de encontrar Jesus? Era correto, grudado em Moisés? Criou tantos problemas. Então, esses indivíduos se fecham no modo que eles acham correto e são fanáticos religiosos, se puder, ou fanáticos intelectuais, pior ainda, se julgam os maiores do universo. Ninguém sabe direito na Terra como é o universo, estamos crescendo. Kardec trouxe o melhor do conhecimento que Jesus nos trouxe, o mestre dos mestres, apoiado pela equipe do Espírito da Verdade. Não tem alguém, dizia o pai, com condição moral ou intelectual para querer modificar Kardec, substituir Kardec por ele mesmo. Ah, poupe-me, né? Fazem o mesmo papel que fizemos com Jesus. Ridículos. Deformamos, criamos céu, inferno, anjos tocando harpa, caldeirões ferventes. Agora vamos acordar. Até quando ficam adormecidos? Parece a bela adormecida daquela história. Só que eles, no caso, esperam alguém que os desencante. Isso acontecerá. Kardec é impecável. E a parapsicologia, através de máquinas poderosas, confirma Kardec. E a ciência tradicional, através de máquinas poderosas, como quando dizem que o cérebro humano brilha intensamente quando faz o bem. Kardec, quando pensamos bem, o perispírito irradia luzes. Parapsicologia, quando o indivíduo pensa bem, o corpo bioplásmico parece um céu constelado, se enche de luzes. A verdade está aí. Agora, até ouvi dizer que o espiritismo ia acabar. Uma pessoa inteligentíssima falou, palestrante espírita. O cristianismo acabou, o conhecimento dos druidas acabou, foi dilatando. Mas no nosso estágio de evolução, a ciência, de mãos dadas com Kardec, chegaram ao máximo. Só que Kardec ultrapassou na coragem da equipe do Espírito da Verdade apresentar o espírito muito maior do que o corpo físico. Mas a ciência fala na visão sem olhos, na comunicação entre mortos e vivos através da telepatia, na emissão do pensamento, a verdade está aí. Agora, parece que não em sequer as informações que vêm das descobertas atuais da ciência. E o doutor Roberto Calil, maravilhoso cardiologista, perdoem, perdoem. Quem não perdoa cria coágulos que pode até provocar morte ou doenças várias. O doutor Álvaro Abezum, perdoem. A doutora que já desencarnou, aquela que escreveu A Morte, a Elizabeth Kubler-Ross, era materialista. Ela foi pesquisar, conversou com indivíduos em quase morte e conclui: continuam ouvindo, vendo fora do corpo físico. A morte não existe. Tantas experiências e tanta confusão no meio espírita, que façam confusão fora da doutrina. Como o nosso querido, amo muito pela honestidade, Valdo Vieira. Era muito mais cômodo ele ficar ao lado de Chico. Tinha plateia. Mas, coitado, ele se confundiu.
e honestamente saiu da doutrina. Não podemos criticá-lo. Correto. Agora ele já viu, provavelmente volta e vai reexplicar. Dona Heloísa, eu fico imaginando Kardec estudou os fenômenos espíritas a partir quando ele tinha 54 anos já, não é? Dona Heloísa, a Revista Espírita é de 58. No ano que ele desencarnou, em março, 31 de março, ele já deixou pronta a Revista Espírita até o mês de março. Quer dizer, foram 11 anos, mas, Dona Heloísa, eu fico impressionado porque não existia naquela época luz elétrica. Não havia luz elétrica. O Kardec, depois de um dia de trabalho exaustivo, à noite, com lampião de gás, e escrever aquilo tudo. Dona Luísa, é um esforço descomunal, que a gente imagina com as facilidades de hoje, né? Ele era espírita reencarnado, né? E é na Revista Espírita que ele compara druidismo e espiritismo e diz: é a mesma verdade. Então, ele tinha uma força interior muito grande pela própria formação dele. Kardec é incrível, ainda estava de mãos dadas com a Amélie Gabriele Boudet, uma mulher acima da sua época, que aos 30 anos foi que casou quando encontrou Kardec e que escreveu livros de arte, naquela época, aceitos pela academia lá da França. Casal incrível que enfrentou perseguição, tiveram que abandonar a educação dos jovens porque queriam que eles ensinassem só outra doutrina, que era a moda na época, e eles ficaram firmes. Preferiram fechar a escola a lecionarem sobre o que não acreditavam. Aí ela recebeu uma herancinha do pai, se aposentou. Ele recebeu do tio, que até havia feito uma confusão uma vez, e criaram um caso, mas foi resolvido, e os dois podiam viver com tranquilidade. Não estavam preocupados em divulgar o espiritismo. Lindos demais, lindos, corretos. Eu tenho a impressão, isso é uma impressão minha, viu, Dona Luísa? Mas eu acho que já houve um encontro no mundo espiritual de Allan Kardec com o professor José Herculano Pires, né? Porque o que esse homem fez aqui no Brasil para divulgar a obra, traduziu as obras da codificação, traduções memoráveis, porque Herculano não traduzia somente. Você vê as notas de rodapé, impressionantes, a revista espírita, por isso que eu tenho a impressão, Dona Luiz, que esse encontro, nem que tenha acontecido apenas uma vez, num breve momento da vida espiritual, mas o Kardec é muito agradecido a seu pai, viu? Nossa Senhora, eu acho que o pai está numa condição espiritual belíssima, pela coragem, humildade e respeito a Jesus e a Kardec. Nunca se julgou maior do que Kardec, é um absurdo. Nunca quis modificar nada. O que é isso? Existem leis que proíbem modificar qualquer palavra de um autor, nacionais e internacionais. Agora, tem gente aí que quer modificar tudo, saia da doutrina e cria sua própria doutrina, como fez o querido Valdo Vieira, que Deus o auxilie. Bom, pessoal, então, na semana de aniversário de Heloísa Pires, a gente está aqui reverenciando, né, o mestre Herculano Pires, né? Ai, é o maior presente que eu sinto nessa vida, porque eu vi a simplicidade, o amor desse querido pai, a perseguição que fizeram, as calúnias que inventaram, e tudo se dissolveu com o tempo. A verdade apareceu lindamente numa árvore maravilhosa, e ele deve estar feliz, não por ele mesmo, que ele estava acima de pequenos interesses, ele deve estar feliz porque é Jesus
e o trabalho de Kardec que brilha intensamente no céu do nosso planeta e no universo. Dona Heloísa, então o amor que o Herculano tinha por Kardec, eu quero colocar aqui para as pessoas, né, que sempre quando a gente vai gravar, no início da semana eu pergunto a Dona Heloísa, se a senhora puder, tiver em condições, né, e essa semana é uma semana especial, não é a semana do aniversário, mesmo que a gente não aumente isso, a família toda faz o entorno, e eu perguntei a Dona Heloísa, e Dona Heloísa disse isso mesmo, que seria um presente, sempre homenagem a Herculano. Dona Heloísa não tem tempo frio nem quente, faça chuva ou faça sol, a senhora é um compromisso mesmo divulgar a obra de seu pai, não é? Aí eu acho, meu Deus do céu, se eu que conheci esse espírito lindo não fizesse isso, quando um parente elogia um parente, uma filha, um pai, a verdade aparece mais fortemente, porque é uma pessoa que conheceu no dia a dia, no amanhecer, no anoitecer, nas horas alegres, as horas que ele tinha problemas econômicos, eu descobri nos diários dele, porque o pai e a mãe nunca se queixaram de nada. Impressionante, alegres, bem-humorados, e se problemas atravessaram, conversavam no quarto. Para nós, para os nossos tios que cresciam junto conosco, para o nosso avô, que era igual, já contei, acho que para você também, que meu avô perdeu a esposa, passou para o mundo espiritual, ficaram 6 filhos, e minha mãe já havia casado. Meu pai e minha mãe convidaram meu avô, 6 filhos foram morar junto conosco. E foi uma infância, uma juventude maravilhosa. Bom, então o que é que eu desejo nesse fim de programa, Dona Heloísa, né? Dona Heloísa, 8.2, viu? Então, vamos fazer um contrato aqui que venha no nosso programa aqui, viu, Dona Heloísa? 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, etc, 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 viu? Vamos fazer Olha, esse programa sempre. eu não sou a Rainha Elizabeth, ela foi até quase 100, né? Mas eu ficaria muito feliz de viver mais 5 anos. Como diz o meu amigo da Web Rádio Luz, não tenho medo da morte, vou procurar morrer com elegância, mas não tenho pressa. Aqui tem muita coisa para fazer. Olha, a senhora não vai poder nem dizer para mim, viu? Agora eu vou ser o advogado, vou usar uma expressão aqui, que o advogado do diabo. A senhora não vai nem poder dizer para mim que não vai querer gravar. Olha, daqui a 10 anos, Heloísa, com 92, vai gravar. Sabe por quê? Porque ela vive enaltecendo Dona Nena. Dona Nena tem Ai, mais que isso. Então, a senhora siga Dona Nina Nena daqui tem a 10 anos. 96, mas olha, é raro, hein? Nina tem 96, Isabel Salomão de Juiz de Fora 98, Divaldo tem também 94 ou 98, né? Também, Divaldo? 96. 96. Mas são raros. Você vê que tem bastante espírita. Não almejo tanto, mas 4 anos estou feliz. 4 não, uma década, viu? De uma década a senhora vai. Ainda está mais nova que Dona Nena, né? Ainda vai estar mais nova que Dona Nena. E Dona... do que Isabel Salomão Olha, e do que Divaldo, mas são raros. vou dizer uma coisa à senhora depois da prece. Vamos orar? Vamos lá. Pessoal, então vamos agradecer a Jesus por mais uma noite de homenagem a Herculano. Que espírito grandioso! O Brasil e o mundo, depois da França, conhece a revista espírita por causa dele, do seu idealismo, da sua coragem, que presenteou o movimento espírita brasileiro com essa tradução memorável. Mas pedimos a Jesus, encerrando o nosso programa, que abençoe a dona Heloísa Pires, que ela continue a ser esse exemplo
de vivência espírita, esse exemplo de alegria de viver. Possamos nos espelhar em Dona Heloísa e sentirmos essa alegria de sermos espíritas. Paz e bem, que Jesus permaneça em nossos corações. Pessoal, o nosso programa, quinta-feira que vem, 20 horas, dedico o programa de hoje à minha mamãe Eva. Mamãe, um beijo. Tenho certeza que a senhora, onde estiver, parabeniza a Dona Heloísa Pires por tudo de bom que ela trouxe nos seus últimos dias de vida na Terra. Dona Heloísa, olhe, gratidão por a senhora existir, viu? E gratidão por se apagar na sua grandeza e tratar tão bem esse humilde entrevistador, viu? Eu devo à senhora o momento de homenagear Herculano junto com a senhora. Gratidão. Obrigada, querido. Como eu digo sempre, não mereço, mas agradeço. Muito obrigada. E que Dona Eva receba sempre o meu amor, a minha gratidão. Você aceita as meninas. Muito obrigada. Gratidão eterna. E digo mais, e a senhora, eu tenho certeza que acredita nisso. Fraternalmente falando, a senhora é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, viu? Eu também te amo muito, filho querido. Você é lindo e não sou eu, até o Orson de Matão, que é reservado, te adora. Parabéns. Eita, São Peter Carrarol, que você foi me arrumar, São Peter Carrarol. Um beijo, parabéns. Beijo, beijo a todos. Ser feliz, Muito... que Jesus te abençoe sempre. Ser feliz. Ai, meu Deus, muito obrigada. Presente de luz. Obrigada, querido filho.